Eu sou Maurício Dutra, para quem não se lembra, já tivemos algumas palestras juntos. Hoje fui convidado mais uma vez, honrado com o convite para falar com vocês. E hoje o tema que eu trago é um tema às vezes pouco falado, às vezes até uma palavra um pouco, de certa maneira, esquecida. Por que esquecida? Hoje a nossa palestra é sobre um tema que tem no Evangelho, que é abordado pelo espírito chamado Miguel. Esse espírito, ele nos comenta que, em determinado momento, a piedade, essa virtude muitas vezes esquecida ou não compreendida pelos homens, é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E pode parecer um pouco polêmico essa declaração, mas há 2000 anos atrás, quando Jesus vem e tira a figura do Pai punitivo e traz para nós a figura do Pai justo, bom, misericordioso. Aliás, não só ele traz essa figura, como ele dá a ela o nome de Pai. Até ali era o Criador, o Deus, aquele que Moisés recebe, quando recebe as suas tábuas, entende com o nome, traduzindo para o português, de eu sou. Deus traduzindo nada mais é do que isso, e algo que nós temos até que refletir, porque Moisés, quando pergunta quem era aquela figura que falava com ele, aquela figura simbolicamente responde: eu sou. Mas isso é história para uma outra palestra. Mas então, quando Jesus tira a figura do Deus punitivo e traz a figura do Deus Pai, o que nós temos que entender é que Ele está nos dizendo claramente que é um Deus melhor que aqueles que eles pensavam. Só que o que Ele não estava nos dizendo é o que muitos de nós entendemos à época, que seria um Deus que mima os seus filhos. E esse é um problema, porque muitos de nós até hoje temos aquela concepção que Jesus veio para retirar os nossos pecados, para retirar os nossos problemas e nós vivermos uma vida de pernas para o ar. Isso não é verdade. O trabalho dos anjos, o trabalho da divindade, é mais ou menos como o trabalho de um pai, ou como deveria ser o trabalho de um pai. Um pai não deve fazer os deveres de casa para o filho, ele deve auxiliar. Um pai não deve caminhar pelo filho, ele deve estimular. Um pai não deve dar tudo para o filho, ele deve ensinar o filho a conquistar. E esse é o trabalho dos anjos. É daquele pai que está ensinando o filho a caminhar, coloca o filho a uma certa distância e diz: vem, meu filho, vem até mim. E ali ele vê o filho tropeçar, o filho cair algumas vezes, se segurando para não ir lá correndo, se segurando para não ir correndo e levantar o filho e o abraçar, porque ele sabe que é necessário que o filho caminhe, que aprenda a caminhar pelas próprias pernas. E ali está o pai. Quando o filho chega, depois das quedas, depois de engatinhar, e agora de pé, o abraça. Para muitos isso pode parecer algo mal muitas vezes, algo errado. Mas pensem bem, não é assim que nós aprendemos a caminhar depois de alguns tombos? Claro que não é necessário os tombos, não são necessários. Mas em verdade a maioria de nós só aprendeu a caminhar caindo algumas vezes. Se pudermos aprender sem cair, melhor. Não sejamos também
ingênuos de pensar que esse pai não está fiscalizando a nossa caminhada. Claro que ele está. Assim como um pai que deixa o filho caminhar sozinho pela primeira vez, ele se mantém a uma certa distância, mas não tão distante, se precisar ele está ali. Mas só no momento que for necessário. Porque assim trabalham os anjos. E o que tudo isso tem a ver? O que tudo isso tem a ver com a piedade? Vinde a mim, que eu vos aliviarei, disse Jesus. Ou seja, a piedade é mais ou menos assim. Porque nós podemos confundir a piedade às vezes com a caridade ou com a pena. Piedade não é caridade, num primeiro momento, e também não é pena. Piedade é o começo daquele sentimento nascendo dentro de nós. Por isso que no Evangelho está escrito que a piedade é o sentimento, é a virtude que mais nos faz evoluir. Algumas pessoas podem pensar, mas não é o amor? Sim, mas é um ciclo. Piedade, a gente começa a sentir, não a pena, mas sentir de verdade a empatia pelo outro. Então transformamos aquela piedade em caridade e posteriormente, como ensina Paulo de Tarso, que a caridade nada mais é do que o amor em ação, colocamos tudo aquilo em ação, aquilo que estava guardado dentro de nós, agora, aos olhos do mundo. Eis a piedade. Então a grande tarefa da piedade é essa. A grande tarefa da piedade, para que nós entendamos, é domar o orgulho e o egoísmo que há em nós. Como assim? Todos nós nos afastamos, como ensina a doutrina espírita, da nossa evolução justamente por esses dois defeitos. O orgulho, porque nos sentimos melhor que as pessoas e desta maneira as pessoas se afastam de nós. E o egoísmo, porque queremos tudo para nós. E o que acontece quando queremos tudo para nós? Não as pessoas se afastam, mas nós afastamos as pessoas. Por isso são as duas grandes chagas da humanidade. E a piedade, ela quebra essas duas chagas. Ela vence esses dois defeitos. Porque quando eu olho para o outro e sinto empatia, e sinto vontade de correr e ajudar, mas não de carregar no colo, de fazer tudo por ele, como poderíamos supor, mas sim de auxiliar, de guiar, de dizer, vem meu filho, caminha até mim. Ali começa a nascer o amor e começa a nascer a nossa evolução. É surpreendente quando colocamos a piedade em nossas vidas, mas sem aquele sentimentalismo excessivo. Quando tiramos os olhos apenas de nós mesmos, o quanto nós evoluímos. Existiu um servidor espírita chamado Jerônimo Mendonça. Esse homem, resumindo a história para vocês, em determinado momento foi acometido por uma doença. Ele que se achava muito forte, se acreditava muito, de certa maneira, até imbatível, foi acometido por uma doença que o deixou em uma cama, deitado, só conseguindo mover de seu corpo a cabeça para um lado e para o outro. E esse homem foi desenganado na época por muitos médicos. Jerônimo ia aos médicos e os médicos davam poucos meses de vida, até o momento que ele é acometido por machucados no seu corpo, por hemorragias internas e externas. E ele pensa que não tem volta. E ele pede então que o amigo Chico Xavier o visite. Chico, intuindo pela espiritualidade, então pergunta a Jerônimo: Jerônimo, gostaria que eu lhe desse passes? Gostaria que nós fizéssemos um tratamento? Algo para tentar melhorar
essa sua doença? Jerônimo aceita, mesmo achando que não tinha mais volta. E Chico então, por alguns dias, 1 mês, 2 meses, tempo que não me recordo ao certo, vai e aplica passes. Vai e conversa com ele. Passado algum tempo, aquele homem que não tinha mais volta pela medicina está curado. Está curado não, obviamente, dos seus movimentos que não voltaram, mas de toda aquela enfermidade que o mataria. E Chico então pergunta: mas Jerônimo, tu sabe o que foi que aconteceu contigo? E Jerônimo: sei, Chico, é muito tempo deitado, é muito tempo aqui, eu não consigo me virar, não consigo nada disso. Então, eu fiquei com esses machucados internos, externos, foi isso. E Chico disse: não, Jerônimo, o culpado disso tudo é o coitadinho. O coitadinho? Sim, porque tu deixaste olhando só para ti mesmo, para as tuas dores, sem olhar para os outros. Tu deixaste essa situação chegar neste ponto. Até sendo um pouco severo naquele momento, muito provavelmente, penso eu, instruído por Emmanuel, que era sempre também severo com Chico. E Jerônimo mentaliza aquilo, reflete sobre aquilo. Então ele resolve que ele tinha que mudar. E esse homem se transforma num dos maiores palestrantes da doutrina espírita. Ele entrava nos lugares carregado pelas pessoas numa maca, palestrava de lado apenas com microfone, para quem quiser procurar, temos vídeos no YouTube. E lá ele palestrava belíssimamente bem, dizendo a todos que a alegria da vida dele era quando conseguia virar de lado sozinho. Esse homem era agora encontrado, não só palestrando, era encontrado na farmácia, no cinema. Certa vez uma moça entra no cinema, no meio do filme, ele está em cadeira de rodas assistindo, ele que adorava ver filmes, e ela o derruba no meio da sessão. E ela olha para ele agora atirado no chão, sem poder se mover, todo mundo assustado com aquele barulho. E ela diz: mas não é possível. Eu vou na farmácia, esse aleijado está. Eu vou no shopping, esse aleijado está. Eu vou no supermercado, esse homem está lá. E agora eu vou no cinema. Até aqui, homem. Então Jerônimo Mendonça, assustado com aquela moça, mas já renovado por Chico Xavier, olha para ela e diz: mas também, minha irmã, pudera, tu não para em casa. Para a risada de todos. Esse era Jerônimo Mendonça. Quando para de olhar para si mesmo apenas, sim, cuida da sua saúde, sim, cuida de si, mas decide ajudar o próximo. Decide apiedar-se não só dele, mas também dos outros. Jerônimo Mendonça, que quando volta do plano espiritual, é em espírito a falar com Divaldo Pereira Franco, lhe diz: sabe, Divaldo, eu estou bem, mas aqui no plano espiritual eu descobri uma coisa, que tu é um grande palestrante. Divaldo fica honrado com os elogios, mas quando ouve Jerônimo, que era tão humilde, dizer para ele: mas sabe, eu era ainda melhor que tu. Divaldo acha estranho um ser humilde como Jerônimo dizer aquilo. Então ele ouve: mas como assim? Pergunta Divaldo. E Jerônimo então lhe responde: é que, Divaldo, tu palestra durante horas e horas e as pessoas te aplaudem por quase 1 minuto. Mas eu palestrava e eu era aplaudido e saía carregado nos braços do povo. Mais uma vez bem-humorado. Esse foi Jerônimo Mendonça. Esse foi o homem que ensinou, como diz no Evangelho, no capítulo da piedade, que devemos sim temer a indiferença. Devemos sim não temer por nós, as nossas dores, os nossos problemas, mas sim temer a indiferença aos problemas alheios. As nossas dores, as nossas dificuldades são professores. Claro que devemos lutar para resolvê-los,
mas são professores. Em verdade, temamos a indiferença. Lembrando a história de um homem que encontra seu anjo de guarda certa vez, já cansado da vida, cansado do mundo, que ninguém lhe auxiliava, e pergunta: mas meu bom anjo, até quando isso? Eu ajudo o próximo, faço pelo próximo, faço a caridade, faço o bem, mas a mim, esses irmãos, nem me olham, nem me auxiliam. Até quando devo continuar ajudando? Devo ajudá-los para sempre? E o anjo de guarda olha para ele e diz: não, meu irmão, para sempre não. Só enquanto Deus continuar também te auxiliando. Talvez para sempre. Meus irmãos, que a piedade que dorme em cada um de nós possa nascer no dia de hoje, se transformar em caridade. E então, para que um dia conheçamos o amor. Muita paz a todos. Que Jesus abençoe.